Boas! Hoje vamos falar sobre Power Automate e vamos criar um fluxo para aprovar dados que são inseridos numa tabela. Fica por aí? Eu já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar então sobre Power Automate e um dos fluxos que são mais habituais para se poder fazer em Power Automate é, por exemplo, solicitar um pedido de aprovação para um registro qualquer, eventualmente numa base de dados ou noutra circunstância que possas ter. Então, o cenário que vamos ter é o seguinte: imagina uma tabela onde registras uma informação sobre faturas de fornecedores e sempre que é registada uma fatura de fornecedor para pagamento, antes de ser dada a autorização para pagamento, temos que pedir uma aprovação. E então, para não termos que enviar um e-mail para a pessoa responsável para saber se pode aprovar a fatura ou não, vamos pedir ao Power Automate para fazer esse trabalho por nós. Ou seja, eu só tenho que me preocupar em inserir uma fatura na base de dados. Assim que a fatura é inserida na base de dados, é solicitado um pedido de aprovação para o responsável. Assim que o responsável aprovar, eu tenho a informação de que a fatura está aprovada e posso então dar seguimento para pagamento, ok? Por isso, este é um cenário muito habitual de se fazer quando queres automatizar algumas tarefas e vamos então ver este cenário aqui já a seguir no nosso ecrã, está bem? Então vamos passar para o ecrã para podermos ver como é que isto se faz. Muito bem, então só para te enquadrar aqui o contexto, estou aqui já no ambiente de trabalho do Power Automate, mas também já estou aqui com a minha tabela, que é a lista que eu vou utilizar, e basicamente eu vou acrescentar um novo item e esse novo item será uma fatura com um determinado fornecedor, etc. Mas tens aqui a parte do estado, ok? É esta parte que nós vamos trabalhar aqui. Ou seja, quando eu registrar uma fatura, mesmo que eu coloque o estado, o Power Automate vai obrigar a que esse estado, por defeito, seja sempre pendente. E depois vai ser pedido um envio, ou vai ser feito o envio de aprovação para a pessoa responsável. A pessoa responsável é que vai aprovar ou não essa fatura, e assim que a fatura estiver aprovada, aparece aqui o estado alterado para aprovado, e depois, obviamente, é que nós fazemos a liquidação e colocamos quando a fatura está liquidada. Então, o que vamos analisar hoje é esta lógica de colocar o estado aprovado por alguém, ok? Muito bem, então vou começar com o Power Automate, já estou no ambiente makepowerautomate.com, não te esqueças que deve estar no ambiente específico para fazer esta lógica. Eu estou aqui num ambiente específico para fazer aqui o meu processo e vou então começar a criar um fluxo e esse fluxo vai ser um fluxo automatizado, ok? Porque eu quero que seja automatizado. Sempre que acontece alguma coisa, há um trigger, um gatilho, e sempre que esse gatilho é ativado, vão acontecer uma série de ações, ok? Então, fluxo cloud automatizado, posso já pôr aqui o nome do fluxo, eu vou chamar, por exemplo, aprovação de registro, é um registro que é feito numa base de dados, e obviamente podes colocar aqui basicamente já um acionador, está bem? Se não colocares o acionador, podes ignorar, por exemplo, e se ignorares, eu vou mostrar a lógica de ignorar, se ignorares, inicias o teu fluxo a partir do zero. Significa que o título agora vou colocá-lo aqui, ok? Então, aprovar registro, ok? É o nome do meu fluxo e vamos começar então com o acionador, ok? Então, o acionador que eu quero, este seria o passo que aparecia no início, podia já colocar o acionador. Eu vou procurar qualquer coisa com SharePoint, ok? Se eu procurar um acionador que trabalha ao SharePoint, vamos conseguir encontrar uma série de acionadores SharePoint. Vamos colocar aqui a opção ver mais, e na opção ver mais vamos colocar quando o item é criado ou modificado. Tudo o que vejas relativamente ao item é um item de uma lista de SharePoint. Neste caso é isso que eu quero. Eu quero inserir um item na minha lista de SharePoint. Então eu vou escolher a opção de quando um item é criado. Não vou colocar a opção quando é modificado, ok? Vou criar a opção para sempre que eu tiver a criar um novo item. Então, basicamente, quando o item é criado, eu vou já colocar aqui o nome. Vou colocar aqui registro da fatura, ok? Porque podes sempre atualizar aqui o nome para ser um bocadinho mais simpático. Então vou buscar aqui o meu site. Temos que indicar sempre o site, temos que indicar a lista. A lista, no meu caso, é uma lista que se chama T faturas. E nesta primeira fase é o suficiente, não precisamos fazer mais nada, ok?
Então, ele já está com o trigger definido. Agora vamos colocar uma primeira ação. E a primeira ação que eu quero fazer é, independentemente da pessoa, quando está a fazer o registro, colocar o estado aprovado ou não, para impedir, entre aspas, que a pessoa coloque o estado aprovado quando não está aprovado, eu vou pedir para modificar ou atualizar um item. Então vou outra vez ao SharePoint e no SharePoint já temos aqui opções. Repara que já tens muito mais opções, porquê? Porque agora temos uma ação. A ação não é o trigger é apenas o gatilho. Agora a ação tens aqui imensas opções. Então, por exemplo, eu quero atualizar item, ok? Aqui está ele. Atualizar item. E então atualizar o item é atualizar o estado. Estado, ok? Só para percebermos a ideia do enquadramento que estamos a fazer, deves sempre fazer esta lógica, tentar dar um nome ao passo para ele fazer sentido. Então vamos atualizar o estado da fatura, ok? Então basicamente temos a mesma lógica, vamos buscar o nosso site, vamos buscar a nossa tabela e agora tens aqui a parte do ID, ou seja, o ID, vamos colocar um conteúdo dinâmico para identificar o ID da linha específica que estamos a trabalhar. Por isso, podes sempre clicar aqui no relâmpago ou podes colocar a barra para inserir conteúdo dinâmico ou uma expressão, vamos colocar conteúdo dinâmico e tens aqui o ID do item da lista, ou seja, o item específico da lista é esse que eu quero atualizar. Então, assim que identificas o ID, tens aqui as opções que podes trabalhar. Então repara, podias fazer isto só para atualizar um item e atualizar qualquer cenário, está bem? Podes atualizar, por exemplo, o documento, a data, o que for. Significa que podes utilizar um fluxo para atualizar os dados numa tabela se quiseres. Eu quero então atualizar apenas o estado e quero colocar pendente, ou seja, mesmo que alguém coloque o estado aprovado ou reprovado, na primeira instância, quando cria o registro, altera para pendente, ok? Então, neste caso, temos aqui a nossa segunda ação definida e basicamente é este o processo. Então agora vamos, por exemplo, enviar um e-mail para a pessoa que fez o registro, só para a pessoa poder confirmar que essa fatura foi criada, está bem? Então vamos fazer aqui mais uma ação, agora vou colocar aqui enviar e-mail, ok? Vamos procurar aqui o conector do Office 365 Outlook e vamos ter aqui enviar um e-mail versão V2, que é a versão mais recente, e vamos colocar aqui um e-mail. O e-mail não vai ser nada especial, este e-mail vai ser apenas uma confirmação a dizer que o registro foi colocado. Então vamos colocar aqui um e-mail, enviar um e-mail, confirmação do registro, ok? Então, eu vou enviar um e-mail para mim, ok, para o meu e-mail, exceldriven.com, ok? O assunto vou só colocar fatura registada no assunto do e-mail. E agora aqui no corpo do e-mail vou só colocar um corpo simples, mas vou inserir algum conteúdo dinâmico para perceberes que podes colocar conteúdo dinâmico. Então, a fatura, 2 pontos. Vamos buscar conteúdo dinâmico, vou colocar a barra, inserir conteúdo dinâmico. E como podes ver, tens aqui o item criado e tens aqui opções e eu quero ir buscar o documento. Okay? A fatura do documento foi registada na tabela. Okay? Pode ser só isto, está bem? Não precisamos assim de muito mais opções. É só para eu receber sempre um e-mail a dizer, confirmo que coloquei lá ou que foi colocada lá uma fatura na minha tabela. E por isso temos aqui esta terceira ação, mas isto é só para aquecermos um bocadinho os motores, ou seja, para perceberes que podes fazer aqui algumas ações antes de fazeres o pedido de aprovação, ok? Então agora vamos à parte importante. Vamos iniciar outra ação e vamos colocar a aprovação, vamos procurar por aprovação. E tens aqui várias opções, como podes ver, tens aqui várias opções. Agendar, aguardar por uma aprovação, iniciar e aguardar por uma aprovação, iniciar e esperar por uma aprovação. Vamos colocar a opção iniciar e aguardar por uma aprovação, ok? E então, qual é o tipo de aprovação que eu quero? Tens aqui várias aprovações que podem ser colocadas. Imagina que tens aqui apenas uma pessoa para aprovar, pode ser a primeira pessoa que responder a esse pedido de aprovação, mas podes ter a opção a dizer que todos têm que aprovar, ou seja, só quando todos aprovarem é que efetivamente a fatura está aprovada. Imagina que tem que ser aprovada pelos 2 gestores da empresa, qualquer coisa assim, ok? Mas pronto, vamos colocar aqui o primeiro a responder, qualquer um dos gestores ou qualquer uma das pessoas para quem eu enviar o pedido de aprovação, a primeira que responder está ok. Então vamos colocar aqui o título. Repara que tens aqui algumas partes em inglês,
Se tiveres o Office ou o Office 365 em português e inglês, às vezes ele baralha-se um bocadinho. Mas pronto, o título é o título da aprovação, pedido de aprovação de fatura. Ok? E então, para quem é que nós vamos enviar o pedido de aprovação? Eu vou enviar para mim, está bem? Só para termos aqui a ideia e para eu conseguir receber esse pedido de aprovação e poderes ver. Ok? Então agora tens aqui os detalhes. Aqui podes colocar os detalhes para a pessoa poder ver. Então, por exemplo, vamos pôr aqui a fatura e vamos colocar conteúdo dinâmico. Vamos colocar conteúdo dinâmico. Vamos colocar aqui a fatura, o nome do documento. Vamos colocar a data, se quisermos, barra, conteúdo dinâmico, data do documento. Se calhar é importante colocarmos o fornecedor, para a pessoa que vai aprovar saber quem é que é o fornecedor. E provavelmente vamos também colocar o valor, ok? E colocamos aqui o valor e basicamente tens aqui o valor. Agora, uma chamada de atenção relativamente ao valor. Tu podes colocar o valor, mas se quiseres que este valor apareça com um aspecto um bocadinho mais simpático, podes querer colocar aqui uma expressão para o valor aparecer formatado. Caso contrário, vai-te aparecer o valor de uma forma, da mesma forma como está na tabela, e a tabela pode não ter a formatação, ok? Então, vamos ver um exemplo para poderes ver como é que podes aplicar a formatação. Então vamos colocar aqui uma expressão, e vamos fazer aqui o format number, ok? Vamos fazer a expressão format number. Então o que é que nós queremos formatar? Queremos formatar o nosso conteúdo dinâmico, que é o nosso valor. E eu vou colocar o valor do registro da fatura, não quando eu estou a editar a fatura, está bem? Mas podes ir buscar o valor do passo da edição. Valor, ok? E vamos aplicar agora aqui o formato. O formato, vamos colocar, por exemplo, o formato em casos decimais, com o euro, por exemplo. E vamos colocar a indicação para PT. Ok? Em princípio, temos aqui a parte da aprovação. Isto é uma expressão normal de Power Apps ou da Azure, por exemplo. Tens a expressão format number, queres formatar este número, este é o formato que queres e a região PT Portugal. Adicionar e temos aqui o número formatado, ok? Então, basicamente, podes querer aplicar ainda um link para o item, se quiseres que o aprovador veja eventualmente o item. Podes colocar uma descrição e basicamente podes colocar mais alguns parâmetros, mas basicamente tens aqui as notificações, mas se quiseres podes pedir quem é que está a requisitar, por exemplo, e podes adicionar um anexo, eventualmente se quiseres adicionar um anexo. Pronto, basicamente podes melhorar um bocadinho aqui a parte da aprovação, se quiseres, e aplicas os critérios que quiseres para aprovar. Então, temos aqui o iniciar e aguardar por uma aprovação, só que agora vamos querer que aconteça alguma coisa depois de ser aprovado. Então, se eventualmente aquela fatura for aprovada, vamos fazer qualquer coisa. O que vamos fazer é simplesmente atualizar o estado da fatura, ok? Se eventualmente a fatura não for aprovada, vamos colocar também o estado da fatura aprovado ou reprovado. Então, este é o princípio básico em que tens um raciocínio lógico. Se a fatura ou se o estado ficar, se houver uma aprovação, altera o estado para aprovado, caso contrário, coloca o estado como reprovado, ok? Não te esqueças que inicialmente o estado está como pendente, aparece como pendente. Então vamos fazer aqui uma nova condição. O tipo de condição é controle, mas se quiseres podes escrever aqui controle para pesquisares o tipo de ações controle e como podes ver nas ações controle tens aqui a condição, ok? Condição. Então queremos uma condição e a condição basicamente estás a ver o conceito do if, ok? Então, que condição é que eu vou colocar? Eu vou aplicar a condição, vou colocar aqui um valor dinâmico e vamos inserir dentro da aprovação, vamos inserir esta opção, outcome, ok? Vamos inserir o outcome. E vamos dizer quando o outcome é igual a approve, ok? Isto é importante. Este texto é o texto que sai do outcome, ou seja, o texto que sai do resultado da aprovação. O que é que podias fazer? Eventualmente, se não souberes o texto que sai daqui, podes sempre criar uma variável que vai armazenar o outcome. O que eu quero dizer com isto?
aqui tens a condição, ok, tens o proof, mas imagina que aqui no meio crias uma variável, ou seja, vamos criar aqui uma variável, ou podemos mesmo colocar aqui a opção compor, ok, e tens aqui a operação dados, e podes criar uma operação dados compor, e este compor, podes colocar aqui o outcome do teu registro de aprovação, para saberes que, ok, o que é que vai sair como resultado deste outcome. E então colocas este compor aqui, está bem? Se eventualmente quiseres, eu vou deixar ficar o compor, significa que aqui podias pôr depois o conteúdo dinâmico, que é o resultado, conteúdo dinâmico, que é o resultado do compor, ok? Se eventualmente quiseres aplicar essa lógica, mas vamos pôr aqui para podermos aplicar o aprovado, ok? Mas depois já vais ver o outcome que vai sair daqui, se quiseres depois ver o resultado que sai. Ok, então este passo é um bocadinho extra, só para conseguires perceber o que é que pode sair como resultado de um determinado passo ou como resultado de outro passo. Então, temos a nossa condição, quando o outcome for igual a approve, o que é que vai acontecer? Vamos passar para o verdadeiro. Ao passarmos para o verdadeiro, vamos atualizar o item outra vez. Então vamos ao SharePoint, vamos ao SharePoint e vamos outra vez atualizar o item. Atualizar item. Temos aqui em baixo. Ok? Então, repara que tens o atualizar item 1. E aqui é atualizar para aprovado. Ok? Atualizar para aprovado. Então, agora é sempre a mesma lógica. Tens a tua tabela. Desculpa, o teu site. Tens a tua tabela. Vamos buscar o ID da nossa tabela. E o ID da nossa tabela, podemos ir buscar aqui o ID. Aqui é a saída de compor, não é isso que eu quero aqui. Ora, este é o primeiro estado, quero este registro da fatura, pode ser, porque o ID é o mesmo, ok? Vamos buscar o ID, vamos alterar o estado e vamos alterar o estado para aprovado, ok? E basicamente até podemos colocar aqui nas observações, se quisermos, podemos colocar nas observações, dentro do pedido de aprovação, há aqui uma parte em que a pessoa pode colocar um comentário. Responses comments, ok? Então imagina que a pessoa que está a aprovar coloca um comentário específico e se a pessoa aprovar, podemos escrever esse comentário. Repara que automaticamente ele colocou aqui um ciclo for each. O que é que significa isto? Imagina que tens 2 pessoas a aprovar, 3 pessoas a aprovar. Conforme cada aprovação vais ter um for each. Para cada aprovação dá-me as observações dessa pessoa, ok? Se eventualmente aliás isto é automático, o for each é automático, porque o fluxo está preparado para ter mais do que uma pessoa a aprovar, ok? Mas neste caso, só isto e temos aqui a parte do verdadeiro. Imagina que eu quero ir um bocadinho mais além e assim que tiver aprovado nós vamos conseguir ver na tabela o aprovado, mas imagina que eu quero mandar um e-mail, então vamos mandar um e-mail, enviar e-mail e enviar um e-mail. Vamos enviar um e-mail, agora repare, eu posso colocar aqui conteúdo dinâmico, aliás temos que colocar aqui conteúdo dinâmico e no conteúdo dinâmico vamos aqui à parte onde temos o item criado. Tens aqui 49 opções, ok? E agora repara, tens aqui o e-mail, mas este e-mail é o e-mail que tu colocas na tabela. Mas depois tens aqui o e-mail do responsável, porque a tabela tem lá a pessoa responsável, e podias colocar este responsável e-mail no pedido de aprovação, ok? Mas depois temos aqui uma parte que é o criado por e-mail, ok? Então significa que quem vai receber este e-mail é a pessoa que criou aquele registro específico na tabela. Imagina que a tabela é alimentada por várias pessoas e cada pessoa que criou o registro vai receber o e-mail dessa aprovação, está bem? Então vamos colocar aqui um conteúdo dinâmico. Assunto: fatura aprovada. A fatura, vamos colocar conteúdo dinâmico. Vamos colocar aqui outra vez o documento. Foi aprovada, pode seguir
para pagamento. Ok? Então, isto é mais ou menos o objetivo principal que tens aqui com este tutorial, que é, repara que é enviado um e-mail, é feito um pedido de aprovação, é recebido um e-mail quando está aprovado, é recebido um e-mail quando pode liquidar, e toda esta lógica poupa-te o tempo que tu podes despender a esperar por alguém para responder, a enviar um e-mail, etc. É tudo automatizado e feito pelo Power Automate, ok? Muito bem, então temos a parte verdadeira. Eu vou só configurar a parte falsa, mas a parte falsa vai ser semelhante à parte verdadeira. Vamos colocar aqui o atualizar item. Ok, mas basicamente o fluxo já estaria a funcionar, não precisas colocar o oposto, ok? O falso pode ficar em branco, mas eu vou só atualizar o item, e o atualizar o item, agora vou atualizar para reprovado, e a mesma lógica, vamos ao nosso site, vamos à nossa lista, vou colocar o ID da minha lista, inserir conteúdo dinâmico, registro fatura ID, e vou só colocar então o estado para reprovado, ok? Então, este e-mail, vou-lhe só chamar, enviar um e-mail confirmação, e temos o nosso fluxo prontinho a funcionar. Claro que podes pôr muito mais opções, mas para aquilo que é o objetivo de hoje, que é mostrar-te a aprovação, está perfeito. Vamos guardar, ver se está aqui algum erro. Em princípio não deve haver nenhum erro. Vamos guardar, o fluxo está preparado, recomendamos que o teste. Então vamos lá fazer um teste. Vamos testar manualmente. Testar. E vamos então aqui e vamos adicionar um novo item. Vou adicionar um novo item. Vou colocar fatura FT 030 2025. Ok, data de documento, vamos pôr a data de hoje. Vamos colocar o fornecedor. Vamos colocar o responsável. O responsável vou ser eu. Ok. Vamos colocar aqui o valor, 1500 euros. Vamos colocar o e-mail. Este e-mail é o e-mail do fornecedor, mas podíamos depois utilizar este e-mail para mandar um e-mail ao fornecedor quando a fatura estiver liquidada. Mas, para o cenário, é indiferente. Agora, repara o que é que vai acontecer, está bem? Imagina que eu vou pôr o estado aprovado. Vou pôr o estado aprovado. Guardar. Então, esta fatura que eu acabei de criar está aqui e o estado está aprovado. Só que, teoricamente, agora o nosso fluxo vai correr. Temos que aguardar um bocadinho, está bem? Pode demorar um bocadinho mais tempo. Como é a primeira vez que eu estou a correr o fluxo, a primeira vez ele demora sempre um bocadinho mais tempo. Entretanto, vou só abrir também o e-mail. Ok, então já chegou os meus e-mails que demoraram um bocadinho, porque é normal a primeira vez que o fluxo está a correr. Então, tenho aqui fatura registada. A fatura F30 2025 foi registada na tabela. E agora já aparece aqui o pedido de aprovação, ok? O pedido de aprovação tem aqui a informação que tu podes ver. Temos aqui o número da fatura, a data, o fornecedor e o valor, como podes ver, está aqui. Vou abrir o e-mail para ser mais fácil. Está aqui o valor formatado como número. Então agora repara, eu posso aproveitar ou rejeitar. Eu vou aprovar. E ao aprovar eu posso colocar o comentário. E vou dizer, fatura está ok, pode seguir para pagamento. Ok? E vou então submeter. O que vai acontecer é que agora o nosso fluxo, que ainda estava a aguardar pela aprovação, seguiu para a aprovação. Aqui o compor é só aquele parâmetro específico que podes eventualmente colocar aqui para ver o resultado, o output. Eu vou-te só mostrar aqui o output para poderes ver. Estás a ver aqui a parte approve, saída, approve. Então, é este texto que tu podes precisar de colocar quando for a condição approve, está bem? Então, se não souberes o que é preciso colocar aqui, vais pedir para o compor te dar a saída e colocar a saída aqui, porque se colocares isto, por exemplo, em minúsculas, o Power Automate pode não conseguir colocar o valor certo, está bem? E vai-te considerar falso. Então, é verdadeiro, foi verdadeiro, atualizou o item, vamos ver. Já temos o item aprovado, ok? E devemos receber um e-mail de confirmação, já a seguir, a dizer fatura aprovada, ok? A fatura
FT30 foi aprovada e pode seguir para pagamento, está bem? Então, eu vou só fazer mais uma vez a lógica, vou só tirar aqui o Outlook e vou só fazer a lógica mais uma vez para poderes ver o estado da fatura a mudar, está bem? Então, para terminar o nosso, ok, o fluxo está pronto, perfeito, vou editar o fluxo. Aliás, editar não preciso editar o fluxo, vou aqui às faturas, é aqui que eu quero. Então, vou só criar mais uma fatura, mas podes ver que o estado ficou aprovado. A fatura está ok, pode seguir para pagamento, foi tudo atualizado. Eu vou só criar uma nova fatura e não vou mostrar agora o fluxo, é só para veres que o estado vai mudar, está bem? Então, imagina que eu vou colocar outra fatura, FT031, FT031 2025. A data de documento vou pôr aqui, sei lá, 22, fornecedor não interessa, fornecedor A, responsável posso ser eu a mesma, valor 900 euros, o e-mail pode ser a mesma o meu e-mail, ok? E agora repara, eu vou colocar o estado aprovado, ou seja, enganei-me e coloquei o estado aprovado, está bem? Vou guardar. É isso que eu quero que vejas, a primeira ação que vai acontecer com o meu fluxo, assim que ele correr, é só esperarmos um bocadinho. E a fatura 31 ainda está aprovado, vou tentar fazer refresh, ok? Vou só confirmar o fluxo, que acho que ele não está a correr ainda. Ok, já ficou pendente, ok? Pendente. Então, como visto, demorou um bocadinho, mas o fluxo está a correr, ou seja, mesmo que eu coloque pendente, ou que eu coloque aprovado, a fatura vai ficar pendente, antes de ser aprovada. Agora devo receber outro e-mail, provavelmente já devo receber outro e-mail, fatura registada, fatura 31. Devo receber outro e-mail com o pedido de aprovação, ok? Pedido de aprovação de fatura. Esta já é a fatura 31, fornecedor A, 900 euros, aprovar. Vou submeter, não vou colocar comentários, e assim que for submetido, vamos ver a nossa tabela a ser atualizada. Já ficou aprovado, não foi colocado nenhum comentário e devo receber agora um e-mail, fatura aprovada, e a fatura foi aprovada, pode seguir para pagamento, ok? Então, espero que tenhas gostado deste fluxo. É um fluxo que é relativamente completo, mas não é nada de complexo. Mas o mais importante é perceberes que podes poupar imenso tempo e não andares com a informação para trás e para a frente. Então, tens uma tabela criada em SharePoint, uma tabela que serve como uma base de dados. Essa base de dados dedicas-te apenas a registrar informação. Assim que registras a informação, todo o resto do fluxo, todo o processo seguinte é feito pelo Power Automate. E é este tipo de coisas que tu podes fazer com o Power Automate, ok? Então espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like e subscrever o nosso canal para poderes ter acesso aos vídeos em primeira mão. E de resto, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de partilhar o vídeo se achares que pode ser interessante para alguém. E quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem.